Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen e hoje eu vim falar com vocês sobre os meus cadernos de leitura. Eu tenho alguns, já tive vários e todo ano eu tenho a vontade de esquecer tudo que eu fiz anteriormente e começar alguma coisa do zero, porque eu sempre acho que tá horrível, mas esse ano eu tô me esforçando pra continuar com os que eu já estava. Então eu tenho 3 categorias de cadernos, né? Esse aqui, que ele é o caderno que eu faço a seleção anual dos meus livros, eu vou mostrar ele detalhadamente pra vocês. Esse aqui, que é o de desafios literários, que eu tava muito louca, e aí eu escolhi 400 milhões de coisas pra eu ler, e aí fui escrevendo aqui. Também vou mostrar detalhadamente pra vocês. E o caderno mais simples, que é de todos os livros que eu já li, e eu vou começar por ele, porque ele é o mais simples. Esse aqui é um caderno da Tilibra, inclusive ele tá sujo, da linha Rap. Se não me engano, eu comprei ele em 2023. E ele é de 80 folhas, no tamanho colegial, que é 17 por 24. E a folhinha dele é de 90 gramas, então ela é bem grossinha. Eu gosto muito, muito desse caderno. Então, eu fiz essa decoração aqui com vários adesivos. E esse é o meu caderno de livros lidos, então todos os livros que eu já li em toda a minha vida. E aí aqui eu escrevi uma página com todos os livros, com todos os anos. E aí aqui eu só faço a somatória da quantidade de livros que eu li e a quantidade de folhas. E eu comecei, coloquei aqui até 2001, que eu tinha 10 anos mais ou menos, eu tinha lido muito pouco. E aí a partir de 2002 eu comecei a ler um pouquinho mais, mas eu não tinha registro de todas essas informações, então algumas eu busquei na memória. Então, até mais ou menos, sei lá, 2004, talvez, são informações que eu busquei na memória e depois, acho que aqui a partir de 2012, eu já começo a anotar as minhas leituras e aí eu consigo ter essa informação um pouco mais precisa, tá? E eu já tive vários cadernos de leitura, então eu tinha essas informações em outros lugares. E aí aqui, basicamente, o que eu faço eu anoto o nome do livro e a data que eu li. Basicamente é isso. Então aqui, como vocês podem ver, de 1 a 8, que foi até 2005, eu não tenho certeza se foram essas datas que eu li. Tem livros que eu li na escola, então assim, eu coloquei que eu li o Merlin, o Mágico, em 1998, mas eu não tenho certeza. Então eu coloquei alguns livros aqui que eu tenho certeza que eu li na infância, né? Mas eu não sei as datas específicas, então até 2003 tá aqui até o número 8, tá? Então eu não tenho certeza. E aí eu tinha certeza que eu tinha lido Harry Potter em 2004. A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Então, a partir de aqui, de 2004, as coisas começam a ficar um pouco mais organizadas. Mas, basicamente, gente, é isso. Esse caderno é isso. E foi isso, assim. Tem anos que eu li bastante. Por exemplo, 2009 eu li super pouco. Tem anos que eu li pouco. Então, eu fui anotando. E é bom pra eu consigo lembrar mais ou menos o que aconteceram nesses anos e por que eu li muito ou por que eu li menos, enfim. Eu achei bem legal mesmo fazer quando eu sentei pra fazer essa lista bem completa mesmo, tentando lembrar exatamente as datas que eu li. E aí aqui, até 2018, eu não anotava o dia que eu concluía os livros, eu só anotava o ano. Então aqui, a partir de 2019, eu comecei a fazer uma anotação um pouco mais detalhada, que eu coloco a data, o mês, eu coloco a data completa, o dia, o mês e o ano. Então, a partir de 2019 eu tenho essas anotações mais completas, que foi quando eu comecei a gostar mais de fazer essa anotação detalhada. Eu até pensei em fazer um caderno de resenhas e tudo mais, mas não é pra mim, eu sou péssima nisso, então não deu. E aí, por exemplo, tem alguns livros, deixa eu ver se teve algum antes, acho que não, que estão marcados assim, que eu não sei exatamente as datas, e eu não sei se eu li nessas datas aqui, que foi uma série de livros infantis que eu li e eu não tenho certeza, que eu não sei as datas também. Esse daqui também do LPF eu também não sei as datas corretas que eu terminei, mas eu pus aproximado. E aí, por exemplo, eu
muito bonita que sou, errei isso aqui. E aí eu só marquei, coloquei a data correta, que era pra 2019, mas era 2019 e 2021, e eu anotei aqui na frente porque era as Crônicas de Nárnia, eu acabei anotando sequencialmente, tava meio fora de ordem mesmo. E aí aqui em 2025, e é isso, aproximadamente 240 livros, porque eu já concluí mais um. Então eu ainda não anotei, mas aproximadamente 240 livros, muito pouco pra minha idade. Mas eu lia os mesmos livros muitas vezes, então é isso. Então esse aqui é o primeiro caderno. E aí o segundo que eu vou mostrar vai ser o de desafios literários. Esse caderno está incompleto porque eu fiquei com preguiça. Porque quando eu comprei esse caderno e comecei a fazer isso aqui, eu tava muito animada. E aí, depois eu fiquei com preguiça. Então, basicamente foi isso. Eu tava muito animada e tal. Fiz essa capinha aqui no Canva, imprimi. E aí, depois eu falei, não. Aí, eu numerei as páginas. Eu tava muito empolgada. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção de inspirações literárias. Então, por exemplo, o primeiro que nós temos é o desafio da Rory Gilmore. Se não me engano, tinha quase 1000 livros nessa seleção da Rory. E aí, só que tinha alguns que não faziam sentido pra mim, que eram a Constituição dos Estados Unidos, algumas coisas assim. Então, o que eu fiz? Eu baixei as listas, né? Eu não assisti Gilmore Girls completo, mas eu gostava muito do fato da Rory ser uma leitora, mas eu odeio a Rory e a mãe dela. Eu gostava só da avó dela. Aí eu selecionei alguns livros que eu achava que eu ia gostar de ler e coloquei aqui. Então, no caso, eu selecionei 94 livros da série de tudo que a Rory leu. Eu acho que eram uns 400, 500 livros, 1000 livros, não me lembro. Então, eu já li alguns, mas li alguns meio sem querer, meio fora da rotina, mas tem bastante coisa aqui. Aí, eu deixei espaço, porque caso eu quisesse acrescentar mais algum livro, dar uma olhada de novo nessa seleção que foi feita pelo pessoal da internet mesmo. Acho que não tem nenhuma lista oficial, mas eu peguei uma bem completinha. Se eu quiser acrescentar mais alguma, eu tenho espaço, mas basicamente foi isso. A segunda seleção foi dos 1001 livros para ler antes de morrer, porque eu queria comprar aquele livro, especificamente aquele livro, que tinha essas indicações desses 1001 livros. Só que o livro tá esgotado e quando eu fui comprar, eu até achei pra comprar, eu acabei não conseguindo finalizar a compra. E aí, sei lá, 5 minutos depois tinha vendido, eu fiquei muito brava. Mas enfim, aí eu pesquisei na internet, não tinha todas as informações sobre todos os livros, é claro, assim como tinha no livro físico, mas tinha os nomes dos livros, e aí eu olhei e falei, fiquei com vontade de ler isso aqui, não fiquei, enfim, foi mais ou menos igual eu fiz com a Rory. Então eu selecionei vários livros, não são 1001 livros, mas é dessa série, era desse livro específico. Então, ele era separado por datas. Então, antes de 1800, eu fiz uma seleção de 10 livros. Aí, entre 1800 e 1900, eu selecionei 14... sei lá, uns 14 livros. Aí, de 1900 pra frente, eu selecionei uma pancada de livros, acho que uns 70 livros. Aí, de 2000 pra frente, eu selecionei, acho que 20 livros, 10 livros, não sei fazer conta. Enfim, mas então no total desses 1001 livros eu selecionei só 110. Primeiro porque eles terminam na década de 2010, se não me engano. Dos anos 2000. Então a última data que tem aqui é 2008, é isso mesmo. Então, não tem livros posteriores a isso, então nós já temos 15 anos de livros publicados. E provavelmente depois eu vou fazer uma seleção e vou completar um pouquinho mais, mas basicamente foi isso. Eu selecionei esses, alguns eu já li também meio sem querer, como o Drácula, O Velho e o Mar, eu também li sem estar em roteiro nenhum, eu só fiquei com vontade de ler esse livro e acabei lendo esse ano mesmo, de 2025. Então, aí deixei mais um espacinho aqui para caso eu quisesse acrescentar alguma coisa. E aí eu escolhi também fazer um desafio por país. Então, eu coloquei no Google quantos países existem. E coloquei aqui que existem, na minha lista, existem
150 países. E aí, o que acontece? Selecionei só 5 por enquanto, não consegui ler o que eu selecionei, porque é muito triste a história, que é o Caçador de Pipas, que era o Afeganistão, que era o primeiro. Então, eu meio que já tô... Essa lista aqui já desandou, porque realmente não tive coragem. E dos que eu achei mais fáceis de encontrar pra comprar, foi o número 4, que foi Sofrimentos do Jovem Werther, que eu comprei agora pra ler. Então, essa vai ser minha seleção para 2026. Eu não consegui ler o Caçador de Pipas em 2025. E aí, aqui, então, eu não terminei de escrever, como vocês podem ver. E vamos para o próximo desafio, que é 40 antes dos 40. Então, eu quero ler esses 40 livros antes de fazer 40 anos. Eu tô com 33 aproximadamente. Eu tô com 33 atualmente. E selecionei 40 livros pra ler nesse período, né? Até eu fazer 40 anos. Então, eu li alguns livros aqui também, que também foi meio aleatório, né? Não era uma lista pronta, eu só pensei nos livros que eu gostaria de ler. Algumas coisas eu escolhi por causa da temática, outras eu escolhi porque eu achava que era importante retomar minha infância, enfim. Então, eu escolhi algumas coisas. Por exemplo, esse ano era pra eu ter lido O Senhor das Moscas. Eu não li, eu li O Alto da Compadecida. Por quê? Porque eu faço listas e não sigo as listas que eu mesma faço. E também já concluí, então, 5 livros dessa lista dos 40 antes dos 40. Então, faltam 35. E aí, eu deixei um espaço só por deixar mesmo. Porque aqui já tem a lista dos 40. Então, disso aqui eu não vou fugir. Aí, por exemplo, tem esse aqui, que é As Aventuras de Tom Bombadil, que não tem edição mais pra vender. Então, provavelmente esse aqui eu não vou conseguir ler, que é do Tolkien. A história de Kullervo também provavelmente não vou conseguir, porque não tem. E a outra coisa, muitos livros se repetem. Por exemplo, eu acho O Garoto do Rickshaw aparece aqui na lista dos desafios dos 40 antes dos 40, nos 1001 Noite, dos 1001 livros e no da Rory. E isso pra mim não é um problema, tá, gente? Quando eu sentei pra fazer essas listas, eu só coloquei aquilo mesmo, eu selecionei os livros que eu tava com vontade. E esse tipo de coisa não é uma problemática pra mim, tá? Aí aqui, escolhi fazer obras completas de autores. Então eu selecionei um monte de autores. E aí eu não escrevi nada, porque eu fiquei com muita preguiça. Mas basicamente eu queria ler toda a obra desses autores que estão aqui. Que é Aldous Huxley, Alexandre Dumas, Arthur Conan Doyle, muita gente. Álvares de Azevedo, Castro Alves, Charles Dickens, Carl Sagan, C.S. Lewis, Dante Alighieri, Edgar Allan Poe, Euclides da Cunha, Fyodor Dostoiévski, Franz Kafka, George Orwell, Gonçalves Dias. Tipo, eu ia ter que ter uma eternidade, velho, porque eu leio muito devagar. Graciliano Ramos, Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Isaac Asimov, Jorge Amado, gente, ainda tá no J. Salinger, Tolkien, Vonnegut, eu não sei nem quem é, velho, eu nem lembro por que eu selecionei esse autor, eu não consigo lembrar alguns aqui. Tolstói, Lima Barreto, Machado de Assis, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Nicolai Gogol. Aí eu pulei aqui, eu não sei porquê. Os Irmãos Grimm, eu amo contos. Esse aqui que eu também não sei quem é, Ray Bradbury, não sei quem é, Stieg Larsson, Tomás de Aquino, Humberto Eco, Victor Hugo, William Shakespeare. E aí eu deixei mais um espacinho aqui. Mas assim, gente, onde eu tava com a cabeça? Não dá pra ler esse tanto de gente, pelo amor de Deus. Aí os desafios das autoras, né, que eu ainda fiz a proeza de fazer separado, fazer homens e mulheres. Então aqui Agatha Christie eu acho que eu vou conseguir. Mas Anne Rice, talvez. Beatrice Porter, Clarice Lispector, acho que eu não consigo ler um livro dela. Frances Hodges Burnett, Harper Lee, das Irmãs Brontë, Isabel Allende, Jane Austen, J.K. Rowling, Lígia Fagundes Telles, Montgomery, Marion Zimmer Bradley, Margaret Atwood, Raquel de Queiroz, Simone de Beauvoir, não sei como fala, gente, Suzanne Collins, Sylvia Plath, Ursula Le Guin. E aí deixei um espaço aqui também, porque, né? Enfim. Aí eu ainda marquei aqui, porque eu ia colocar mais alguma coisa e eu não coloquei. Graças a Deus. E ainda fiz outra proeza, deixa eu achar aqui. Onde estávamos? Ah, nossa, gente, isso aqui. Isso aqui é Jesus tenha misericórdia. Eu escolhi fazer os desafios das sagas. Então, de Harry Potter, né? Da J.K. Eu acho que dos que ela tem publicado, só falta eu ler Quadribol Através dos Tempos. E eu esqueci de pôr aqui, mas eu acho que falta eu ler também o Animais Fantásticos. O livro mesmo, sobre os Animais Fantásticos. Aí temos aqui de Jogos Vorazes.
que eu já li os 3 e agora falta ler Amanhecer na Colheita. O C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, eu já li tudo. Da Marion Zimmer Bradley, faltam algumas coisas pra eu ler, basicamente. Esses 2 aqui eu tenho quase certeza que eu li, mas eu vou fingir que eu não li. Então eu separei no Ciclo de Avalon e no Ciclo de Darkover, que eu nunca li, mas eu tenho muita vontade de ler. E é isso. E aí aqui temos várias anotações do que colocar, mas ainda não coloquei. Então temos aqui Vampiratas, temos... esqueci o nome. Desventuras em Série, que eu acho que eu li até o número 7 ou número 8. A Saga dos Espinhos, eu já li Prince of Thorn. Do Philip Pullman, eu li toda a saga da Bússola de Ouro. Eu vi que tem alguns outros livros, mas não tem em português, então não adianta. E aí eu não escrevi mais nada, mas inclusive de livros lidos eu já tenho 2 sagas do Rick Riordan. E aí eu tenho outras sagas aqui que eu gostaria de ler, que é a Crônica do Matador, que é a que tem o Nome do Vento. Eu já li o livro 1. A do Stieg Larsson, eu queria ler aquele dos homens que não amavam as mulheres. Rangers, minha irmã teve o primeiro livro, meu marido amou, e aí eu fiquei com vontade de ler. E eu ainda não li. O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu li o livro 1. E acho que comecei o 2 e achei muito chato e parei. Tolkien eu já comecei, mas ainda tô bem atrás. Eu já li o Hobbit e já comecei a ler umas 5 vezes o Silmarillion. Nunca consegui terminar. Mas já li todos os livros infantis do Tolkien, que eu amo. E Brandon Sanderson eu li só Elantris. Então tem uma saga bem gigantesca pra eu ler do Brandon Sanderson. E minha irmã tem Elantris físico, então eu não estou tão desamparada assim. Mas basicamente é isso. O meu caderno de desafios literários. Isso aqui era uma coisa que eu tava muito maluca quando eu comecei a fazer. Esse livro aqui, esse caderno é de Gilmore Girls. Eu comprei, não lembro aonde. Na Lilac Papel. Eu amei esse caderno. Sendo muito sincera, eu amei, amei, amei. Eu queria comprar outro, mas o tema que tinha era RBD. E apesar de amar RBD, eu não amei o caderno do RBD. E aí a gente vem aqui pro último. Esse caderno já foi várias coisas. Por isso que ele é meio estranho, porque eu já reformei ele várias vezes. E atualmente ele tá na minha seleção anual de livros. Então aqui nós temos 2024 e 2025, que eu li pouquíssimo. Então eu praticamente abandonei todos os livros que eu comecei em 2024. E aí para 2025 eu quis enlouquecer e achar que eu ia ler 80 livros. Então eu fiz uma capinha aqui com os temas que iam ter nessa sessão. Então os livros iniciados, que eu tinha começado em anos anteriores e desistidos, e descrevi eles aqui para ver se eu ia conseguir ler ou não. Os desafios literários, que são 7, que estão aqui nesse caderninho. Então eu escolhi um de cada e só li um até agora. Não li mais nenhum. E essas marcações em cinza são os livros que eu vou abandonar por enquanto. Vou abandonar mesmo, assim, não vou pensar sobre eles. E depois, em outro momento, eu tento. Os 12, um livro por mês, é pra todos os anos. Isso aqui já era uma coisa que eu fazia antes. Então, o que é de extras são os iniciados e os desafios literários. E aqui eu coloquei como extras, que são livros que me dá vontade de ler durante o ano. E, obviamente, são os livros que eu mais leio, como vocês podem ver. Atualmente eu li 21 livros extras. É isso, Brasil. Tanto que eu tive que colocar uma folhinha extra aqui. E enfim. E aí depois aqui dos livros extras, a gente vem o desaniversário, que era o que eu podia comprar. Porque eu tava comprando muitos livros e lendo poucos. Então eu fiz isso aqui, não segui. Mas eu consegui comprar de livros que eu desejava. Eu consegui comprar as edições de luxo com dobradura do Harry Potter 1, 2 e 3. A 4 tá muito cara, então vou esperar baixar. E Matilda eu ganhei de Natal. E o resto eu não consegui comprar, que foi Senhor Boaventura, A Bússola de Ouro e Jogos Vorazes. Eu tô enrolando pra comprar isso aqui. Comprei outras coisas. E aí a expectativa. Minha expectativa era ler 36 livros, ou 33, não me lembro, esse ano. Em 12 meses.
Até agora eu acho que eu li 31, mas eu li muitos livros infantis. E mesmo assim eu considero, tá, gente? Mas assim, eu li muitos livros infantis esse ano. E o máximo que cabiam aqui eram 54. Que aí eu falei, vamos ver aqui o que vai dar. Aí aqui os meus desejos, que eram alguns livros que eu tinha vontade de comprar. Aí eu coloquei aqui na lista. Não comprei praticamente nenhum deles. Porque é muito complicado, cara. Eu vou fazendo as coisas aí. Eu vou fazendo outras coisas da minha cabeça também. Então, os que estão em verde foram os que eu já comprei, os que estão em cinza foram os que eu desisti. Então, por exemplo, O Gato que Amava Livros e O Curioso Caso de Benjamin Button, eu escutei em audiolivro. E eu não gostei tanto assim a ponto de ter eles como livro físico aqui em casa. Então, eu meio que larguei pra lá. Mas, por exemplo, Drácula eu li numa edição pobrinha. E aí eu fui lá e comprei uma edição bonita, pra eu poder ter uma edição bonita em casa, mesmo eu não relendo o livro. Porque eu gostei muito. Enfim, aí aqui é a ordem de leitura. Então eu separei 3 livros por mês. E aí, como vocês podem ver, eu não li nada praticamente. Acho que o único mês que eu completei mesmo foi janeiro. O resto, janeiro e junho, eu li todos. Mas assim, o resto, bebê, outubro eu não consegui terminar nenhum dos livros que eu tinha selecionado. Meu Deus do céu. Enfim, é isso. E aí aqui foi pra parte de métricas. Eu gostei e não gostei. Mas eu acho que a parte de métricas eu tenho preferido olhar no Storygraph. Eu posso gravar um vídeo pra vocês sobre isso depois. Que é um aplicativo, é todo em inglês, então pra mim é muito difícil. E eu acabo acompanhando mais as minhas leituras pelo Bookmore, que é um aplicativo em português. Mas o Storygraph, ele faz uns gráficos muito legais, mesmo da versão free. Então, eu gosto bastante de ir lá ver os gráficos de vez em quando. Eu subo todos os livros pra lá também. Então aqui eu fiz uma parte pra eu ver quantas páginas eu li por mês, quantos livros eu li por mês. E aí aqui nessa parte, eu coloquei todas as métricas existentes. Então, quantos livros, quantas páginas, se era de homem, se era de mulher, se foi de qual categoria. Iniciado o desafio, 12 livros extras. Aí aqui eu coloquei as estrelas, mas no final das contas não fez muito sentido, porque às vezes eu lia mais de um livro e aí ficava meio confuso. Eu tinha que fazer conta e eu não queria. Aí se foi livro físico, e-book ou audiolivro. Então a gente chega à conclusão de que provavelmente eu li mais livros em áudio, talvez, ou em físico. E-book eu só li um livro esse ano. Tô bem vagabunda. Aí aqui eu coloquei as compras que eu fiz, que foram as aquisições. Então o último livro que eu comprei antes da Black Friday foi o Harry Potter 3 da Mina Lima, dia 8 de setembro, que tava com um preço bem legal. E eu aproveitei. E aí esse ano eu comprei o Velho Mar, Nana, que é um mangá, Nana 1 e 2, Harry Potter da Mina Lima 1, 2 e Amanhecer na Colheita. E aí aqui eu também resolvi, depois de muito tempo, essa página aqui não existia antes, eu resolvi colocar todas as leituras que eu fiz. Então eu aproveitei e copiei daqui do caderno, desse aqui. Copiei e passei tudo pra cá, com as datas e tudo mais. E aí aqui eu deixei, eu pensei como seria 2026 e aí já decorei 2026. Achei que eu exagerei muito. Meu Deus, eu tava muito empolgada quando eu fiz essa quantidade de adesivos aqui. Ficou muito, achei over. Aí eu fui tentar tirar e não tem como, senão vai rasgar o papel, aí eu deixei. Aí eu deixei o espaço aqui pros livros iniciados, pras sagas, que são 7, aí eu coloquei esse adesivo maior. Pros 12, que também são 12 só, então eu consegui colocar um pouco mais de coisas aqui. E os extras eu resolvi dividir em 2, né, pra poder caber mais coisas. Aí aqui é a ordem de leituras, que vai funcionar igual funcionou com aqui em 2025 mesmo, né? Eu achei legal, eu gostei de pensar, apesar de que eu achei que em 2025 eu não distribuí tão bem. 2026 eu tô também pensando em dividir por temas. Por exemplo, deixar outubro para o tema de terror. Então, pensei em fazer dessa forma. E não só por páginas, porque 2025 eu pensei na quantidade de páginas. A minha wishlist. Mantive o cronograma do desaniversário. Então, por exemplo, se eu ler 3 livros
dos desafios e dos 12, eu tenho 3 livros. Então, por exemplo, se eu ler um livro do desafio e 2 livros dos 12 que eu tenho que ler durante o ano, eu tenho direito a comprar um livro acima de R$80. E se eu ler 3 livros do iniciado ou dos extras, me dá o direito de um livro de menos de R$80. Então, porque eu tinha feito regras diferentes. Então, eu tinha feito regras por audiolivro ou por e-book e livro físico. E esse ano eu resolvi que vai ser só pelos temas mesmo. Pra ver se eu leio um pouco mais dos livros dos desafios e das 12 seleções. Expectativa e realidade, normal, não terminei de fazer porque fiquei com preguiça. As métricas também mantive normalmente. Esse ano eu usei um pouco mais de adesivos, não sei se vocês repararam, mas eu preferi fazer com adesivos aqui. E as métricas aqui também iguais. Aquisições iguais e concluídos igualmente. Então é isso, esses são os meus cadernos. Eu já selecionei todos os livros que eu vou... Ixi, perdi um papel. Mas já selecionei os livros que eu quero ler em 2026. E depois a gente pode fazer um vídeo comigo preenchendo, tá bom? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.